Olá, seja bem-vindo. 29 de junho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o William Retamiro, que é economista e pesquisador do NUPES Unital, para conversarmos um pouquinho sobre os impactos das micros e pequenas empresas. Você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, William, seja bem-vindo. Muito bom dia, eu agradeço por estar aqui novamente, o convite. Para começar, qual que é essa diferença de microempresa, de MEI e também empresa de pequeno porte? Bom, é comum a gente identificar tudo como microempresa, né? Mas MEI é o microempreendedor individual, ou seja, aquela pessoa que ela vai e faz o seu registro junto ao INSS, junto à questão dos órgãos, né, responsáveis por isso, e ela trabalha individualmente, mas só que não em regime de uma empresa convencional. Ela paga uma taxa fixa mensal, na faixa dos R$80 aproximadamente, e ela desenvolve a sua atividade específica para aquilo que foi colocado. Aí nós temos as chamadas EPP, né, a empresa de pequeno porte. E essa empresa de pequeno porte, ela abarca ali outros tipos de empresa. Pode ser uma microempresa individual, não um microempreendedor individual, que é o MEI. Né? Então é uma microempresa individual, que a pessoa ela tem ali a sua empresa, um CNPJ convencional, mas ela trabalha uma empresa única. E tem as microempresas convencionais, que pode ser com mais sócios, e tem essa diferença também que aí permeia a questão do faturamento. As microempresas, elas trabalham com até 360 mil reais como sendo uma microempresa convencional, e até de entre 360 a 4 milhões e 800 mil com outro tipo que pode ser considerado como microempresa nesse sentido. Então esse ponto é o que mais causa essa diferença, digamos assim, esse entendimento. Então, mas o que define ainda não é só o faturamento, né? Existem outros critérios também. Né? Sim, tem a quantidade de funcionários também, né? Não vou lembrar aqui exatamente qual é a quantidade, mas uma microempresa vai até 50 funcionários aproximadamente, na casa dos 50 funcionários. E depois disso também acaba sendo uma situação de empresa média empresa. E no caso do MEI, quais benefícios quando uma pessoa decide se formalizar no MEI? Bom, o primeiro benefício que a pessoa tem é que ela se coloca como um empreendedor e uma empreendedora formalizada no mercado. Né? Ela começa a ter uma contribuição com o INSS, ela consegue ter a cobertura, né, da assistência dos serviços sociais, nesse caso, e também já contribui principalmente para a Previdência Social, onde ela poderá no futuro requisitar a sua aposentadoria. Esse é um dos principais pontos. E hoje o Brasil já ultrapassa a marca de 16 milhões de MEIs, é muita coisa, né? O que explica esse crescimento tão expressivo? Bom, aí a gente tem que analisar algumas questões, né? Principalmente depois da flexibilização das leis trabalhistas, né? Principalmente com a reforma que aconteceu ali em 2018 e 2017, a gente tem um processo chamado pejotização. Ou seja, as empresas estão agora, muitas empresas demitem funcionários e recontratam depois do período, né, indicado legalmente, para poder fazer o mesmo serviço. Só que não tem mais um processo de ter que pagar as férias, 13º e demais encargos trabalhistas nesse sentido. Então, muitos foram colocados no mercado, não por uma perspectiva de empreendedorismo, né? Que nós temos o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. A grande maioria está por necessidade, não porque identificou um nicho oportuno no mercado que vai poder desenvolver. Então, com isso, faz com que muitas pessoas se coloquem, principalmente quando tem uma degradação da qualificação de respaldo das leis trabalhistas, nesse caso. O CLT acaba perdendo, se tornando PJ? A depender do caso, depende de muitas situações. Se ele se tornar um PJ e continuar prestando serviço só para a mesma empresa, ele vai ter um problema, porque ele vai perder algumas questões. Agora, a depender do caso, existem também situações nas quais aquele que estava como funcionário e passa a ser empreendedor ou empreendedora, ele pode também abrir novas frentes, desenvolver novas ações. Aí vai depender muito também do desenvolvimento. A questão é que a maioria das pessoas que saem da situação de funcionário e funcionária, muitas vezes não estão preparados para enfrentar o mercado de forma autônoma, né, de forma a conquistar esse espaço, porque nós temos um mercado que é severo e competitivo, então com isso nem sempre dá certo.
E hoje em dia, como você comentou, as micros e também pequenas empresas estão aumentando muito aqui em Jacareí, principalmente, né? Qual que é o peso delas também no dia a dia, para a economia, para a geração de emprego também? Sim. De acordo com dados do Observatório do Sebrae e também do painel de micro e pequenas empresas do governo federal, aqui em Jacareí nós temos aproximadamente 34 mil empresas. Dessas, aproximadamente 30 mil são pequenas empresas e, sobretudo, serviços e comércio. Né? Então, tem um peso muito grande aqui. E nós, pelo fato de termos grandes empresas, aproximadamente 59% são MEIs, né? Microempreendedor individual. Então, o que acontece? Nós temos um perfil econômico de ter uma grande quantidade de pequenas empresas, mas também nós temos os reflexos econômicos e sociais, que muitas vezes essas não conseguem pagar renda ou um salário que seja muito adequado e que atenda às condições também, muitas vezes, dos munícipes. Porque é natural que as grandes empresas paguem mais, sobretudo no setor industrial. E o comércio é um dos que tem menor salário médio, digamos assim, e com isso a gente vê muitas vezes a situação desse processo de uma renda que não propicia tanto aspecto de desenvolvimento econômico. E além desse lucro também acaba movimentando, né, os bairros da cidade, fortalecendo o comércio local também, né? Sim, nós temos uma questão de que Jacareí ele está no processo, no meu entendimento particularmente, de transição. Moro aqui na cidade há 16 anos, né? Estou aqui na cidade há 16 anos, como tantos outros vim da região da Grande São Paulo para cá, e a gente percebe nesse período a mudança, a alternância que está acontecendo no município. Né? Nós vemos uma expansão imobiliária muito forte, o que indica que mais pessoas virão. Nós temos um crescimento demográfico aqui no município, que é bastante considerável, mas ao mesmo tempo nós temos uma situação de ausência ou fuga de talentos, dependendo do caso. Né? De acordo com dados da FGV Municípios, a gente identifica que a perspectiva até 2030, de que a população acima de 50 anos, 60 anos, ela cresça e a população mais jovem diminua. E isso é uma situação que a gente tem nesse peso. Ou seja, tudo isso indica essa situação de tendência econômica das micro e pequenas empresas também. Quais são os serviços? Quais serão as demandas? Tendo em vista o perfil de renda, né, de salário médio, nós vamos ter um planejamento adequado para essa população que está chegando? Então tem toda essa conjuntura de fatores que pesa bastante aqui no município. Não é mil maravilhas também, né? Daqui a pouco comentamos sobre esses desafios. Peço licença a você. E com a chegada das baixas temperaturas aqui em Jacareí, a Prefeitura iniciou a Operação Inverno deste ano. Confira na reportagem. Com a chegada antecipada das baixas temperaturas, a Prefeitura de Jacareí deu início à Operação Inverno 2026. Desde o dia 18 de junho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ampliou as ações de atendimento e acolhimento voltado às pessoas em situação de rua no município. A Operação Inverno aqui no município de Jacareí, a gente tem um horário estendido para abordagem. Ou seja, pessoas já da abordagem do Centro Pop, Casa de Passagem, fazem, os servidores, né, se organizam e a gente faz essa ronda noturna, essa ação noturna. Ela começa às 18 horas, termina às 22 horas, onde a gente pede, por favor, que eles venham para a Casa de Passagem e não fiquem expostos ao frio da noite, né? Além das ações de abordagem social, a Prefeitura oferece acolhimento noturno por meio da Casa de Passagem. Já durante o dia, o Centro Pop disponibiliza diversos serviços, como acompanhamento psicossocial, encaminhamentos para a rede de assistência e atividades socioeducativas. Chegando lá, ele vai ser acolhido, ele vai provavelmente pegar uma roupa nova, ele é conduzido a um banho quentinho, já tem comida esperando, a gente tem parceria com uma empresa que fornece para a gente, chega quentinho, então ele toma um banho, ele janta, fica ali socializando com os demais, caso ele queira, e depois ele vai para o quarto ter uma noite de sono com um cobertor bem quentinho. A população também pode colaborar com a Operação Inverno por meio da doação de agasalhos, cobertores e outros itens de inverno, contribuindo para ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade
durante os períodos de frio intenso. De todas aquelas pessoas que nesse momento se sensibilizam, tem alguma coisa para doar, é o momento. Nós estamos com caixas do Fundo Social em vários lugares aqui na cidade, inclusive aqui no Paço Municipal, na Prefeitura, a gente tem uma. Mas para quem puder se deslocar até a casa de passagem e deixar para a gente lá, principalmente agasalho, roupa, porque doação de roupa de homem é um pouco mais difícil. Mulher a gente tem muita, mas homem falta. Então, vamos aí fazer um desapego das roupas e poder doar para a gente agradece muito. O serviço de abordagem social pode ser acionado pelos telefones 12 3951 6811 e também pelo 12 99156 0089 para informar sobre pessoas em situação de rua que necessitem de atendimento. O horário ampliado da Operação Inverno permanecerá em vigor até o dia 31 de julho. E voltamos a conversar com o William Retamiro, que é economista e pesquisador do NUPES, da Unital. William, para abrir uma empresa aqui no Brasil ainda é um processo muito burocrático ou você acha que esse cenário já melhorou? Já melhorou bastante, né? Já tem melhorado muito. Hoje em dia, em termos de 1 ou 2 dias, a depender do serviço de contabilidade, se consegue abrir uma empresa mais tranquilamente. Ainda mais MEI, né, que é bem simples o processo. Sim, exatamente, o MEI é bem simples, né? A pessoa mesmo ela pode entrar no site e não agora lembrar que MEI também precisa ter a contabilidade para poder assinar essas coisas todas e fazer a prestação adequada de todos o pagamento dos impostos, da DAS, né? Que é feita para poder estar regularizado. Essa é uma questão que precisa muito. E depois de abrir essa empresa, quais são os maiores desafios para manter a empresa? Bom, eu acredito que os maiores desafios primeiramente, a pessoa saber em qual segmento ela vai atuar, né? É muito comum, e também ter perspectiva nesse aspecto da gestão. É muito comum a gente ver pessoas que trabalharam muito tempo nas empresas como funcionários e funcionárias, desenvolveram habilidades, né, relacionadas àquilo, e a tendência pode ser que a pessoa queira fazer isso, a dar continuidade, quando se fala principalmente em empreendedorismo por necessidade. Daí, o desafio primeiramente, ter um produto de qualidade, um serviço de qualidade, porque, como nós falamos, são muitos MEIs e muitos MEIs ofertam o mesmo serviço, né, o mesmo produto. Então, com isso, ter o seu diferencial, estudar bem o seu público, desenvolver bem isso daí e também perceber, né, uma necessidade de capacitação constante, né? Obviamente, né, ações de preparação para a gestão de fluxo de caixa, marketing de redes sociais, né, coisas que estão mais ali no dia a dia, é necessário. Mas a gente não pode negar que muitas vezes, né, a sobrecarga de trabalho é um fator que se coloca, sobretudo quando nós estamos falando de empreendedoras, as mulheres, né, porque tem muitas vezes, além do trabalho propriamente dito, tem toda uma questão de ação doméstica para poder ser desenvolvida e a gente precisa também ter essa perspectiva de entender as cargas de trabalho conforme o gênero e conforme as responsabilidades assumidas para além do trabalho, mas também enquanto sociedade, família e tudo mais. O acesso ao crédito também continua sendo uma dificuldade para quem está empreendendo? Sim, ainda é uma dificuldade, porque nós temos ainda uma taxa de juros real a maior do mundo, né? O Banco Central, que está independente, né, que não tem mais nenhuma ligação desde 2019 ali com as políticas públicas, né, digamos assim, da União, do governo federal, ele tem autonomia. E ele está com uma taxa de juros ainda alta, apesar dos 2 recuos que teve, em 14,25%. E quando nós estudamos, né, por meio da ANEFAC, né, eles têm os dados de estudos de juros, nós identificamos que muitas vezes, por exemplo, um cartão de crédito, ele tem os juros aproximados de 400% ao ano, que é uma coisa totalmente absurda. A chamada conta garantida, né, cheque especial, na faixa de 100% ao ano os juros. Então isso é uma coisa que inibe completamente as atividades. Uma taxa de juros alta, praticada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, né, do Banco Central, principalmente atendendo o sistema financeiro bancário convencional, que são os ofertantes de crédito na maior parte no país, nós temos esse reflexo de inibir a atividade econômica, que é a chamada economia real. E a economia real é a costureira, é a pessoa do cabeleireiro, é o eletricista, pedreiros e pedreiras. Então, inibe todo esse processo que poderia comprar mais máquinas, equipamentos, podia tomar um empréstimo para poder comprar um computador melhor, para poder se qualificar mais, para gerir melhor a empresa e desenvolver outras ações. Então, o crédito é ainda um desafio.
Por isso também é importante esse planejamento antes de abrir uma empresa. Sim, sim. E o planejamento é discutir um planejamento que muitas vezes a gente é socialmente construído para poder ser educado a entender o seguinte: eu não posso gastar mais do que eu recebo. Isso é óbvio. A questão é discutir por que eu não recebo tanto, o porquê que os juros são altos, quais são as ferramentas necessárias. Então é discutir esse processo, né? Porque a partir do momento que a gente cria uma consciência crítica, enquanto empreendedor e empreendedora, do motivo pelo qual que os juros estão altos, e isso prejudica o meu negócio, a gente consegue se organizar coletivamente por meio das entidades representativas e começar a fazer essas manifestações, né? Então nós temos o Boletim Focus, que toda segunda-feira, né, é emitido pelo Banco Central, com pesquisas, que está indicando uma taxa de juros que inicialmente ia fechar 12% no ano e agora está fechando a 14%, né? Principalmente decorrente da guerra dos Estados Unidos com o Irã, e que isso movimentou principalmente o petróleo e movimentou muita coisa. Então, essa capacitação e essa discussão perpassa por uma análise crítica e propositiva também dos empreendedores, coisas que as grandes organizações já fazem, a Fiesp, né, a Associação Comercial de muitos estados, eles debatem isso, mas muitas vezes as pequenas empresas e microempresas ficam aquém dessa discussão. Às vezes as pessoas também, os empreendedores, têm uma boa ideia, têm essa vontade de trabalhar, mas nem sempre têm acesso a esses conhecimentos, né? Por isso que é importante. A Prefeitura recentemente também disponibilizou alguns cursos para empreendedores. É importante essa capacitação para quem está começando. Sim, com certeza. Qualquer ação, como por exemplo, cursos de fluxo de caixa, cursos relacionados a marketing digital, uso de redes sociais é fundamental. A questão que a gente precisa é renovar a forma de pensamento empreendedor. Por exemplo, nós temos ações que são difundidas em muitos municípios no país, como por exemplo as chamadas com base na economia solidária, que são associações, organizações coletivas em que as pessoas trabalham em prol de um projeto coletivo no território. Ou seja, discutir cooperativismo, discutir associações, redes de economia solidária, por exemplo, que trabalham com esses princípios. Porque à medida em que a gente trabalha uma competitividade, não que não é necessária, eu sempre costumo falar o seguinte: empreendimento econômico solidário, da porta para fora, ele está no mercado como qualquer outro empreendimento. Da porta para dentro, eles trabalham de forma coletiva, se organizam, se auxiliam, entendem que são uma cadeia produtiva. Então, com isso, é necessário a gente pensar que os cursos técnicos de gestão são importantes, mas renovar o pensamento empreendedor e pensar outras formas e conhecer a existência de outras formas de empreendedorismo também é necessário. Um deles é a economia solidária. E é sempre difícil dar o primeiro passo, né? Em qualquer situação. Ainda mais abrir uma empresa, às vezes, como eu comentei, tem essa ideia, mas não sabe por onde começar, né? Sim, nós somos, assim, se formos pegar, né? Nós temos ao longo da história do Brasil um problema relacionado muito grande à ação empreendedora, né? Vamos lembrar que nós não estamos nem na metade do período desde o processo da abolição da escravatura. A escravatura no Brasil durou aproximadamente 350 anos, arredondando, vamos dizer assim, 350 anos. E desde então nós não chegamos ainda a 150 anos, nós não chegamos a 120 e poucos anos. Ou seja, nós temos mais tempo de escravatura e isso nos causa reflexos até hoje. Primeiro, pela questão de um racismo estrutural. E isso também influencia na questão de empreendimento. Então, todo esse processo tem que ser discutido. Então, nós temos esse problema, nós temos esse crescimento, nós temos uma questão de uma indústria crescente, né, que foi sempre colocada como funcionário. E mudar de funcionário para empreendedor em pouco tempo, sem preparo, sem condições, sem um crédito adequado, é difícil porque faz parte do processo histórico-social da sociedade brasileira. A maioria das vezes também a pessoa que abre uma empresa é no desespero do pós, acabou de ser demitido do serviço, recebeu, vou abrir uma empresa no desespero e acaba que não dá certo, né, por não ter esse planejamento. É uma coisa que eu falo muito nas aulas com os estudantes. A gente recebe muitas vezes uma consultoria o seguinte: olha, eu trabalhei 20 anos numa empresa, por exemplo, né? Trabalhei 20 anos numa empresa, peguei meu fundo de garantia. O que eu faço com isso? A gente tem que entender que não é só o fundo de garantia da pessoa, entender que aquilo ali é o resto da vida da pessoa. Como eu vou fazer um estudo de viabilidade adequado? Será que o plano de negócio ensinado na faculdade é o suficiente? Né? Então nós temos que ter essa sensação. Eu falo que a ciência econômica, que é uma ciência humana e não exata, como muitas vezes muitos pensam, é uma ciência que vai pensar a sociedade, vai pensar a pessoa. Então, bem isso, a pessoa ela trabalha a vida inteira, junta o seu fundo de garantia e coloca à disposição em que eu devo investir agora. Né? Aí é uma decisão muito forte que a gente tem que assumir essa responsabilidade e ter consciência disso.
Perfeito, William. Peço licença você novamente, já voltamos a conversar. E olha só, a Rede Municipal de Saúde aqui de Jacareí passa a oferecer a partir de hoje a vacina Pneumo 20 para crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema vacinal contra doenças pneumocócicas. O imunizante estará disponível nas 19 unidades municipais de saúde da família aqui de Jacareí. As crianças que já receberam as 2 doses e o reforço da Pneumo 10 têm um esquema vacinal considerado completo e não precisam receber uma dose adicional. Hoje, em razão do jogo da seleção brasileira contra o Japão pela Copa do Mundo, as unidades funcionarão em horário especial para vacinação. Mas amanhã já voltam ao horário normal. Você pode conferir essas e outras informações lá no site da Prefeitura. E uma mostra no Arquivo Público e Histórico aqui de Jacareí apresenta fotografias e documentos da década de 70 e convida os visitantes a conhecerem mais sobre a história da cidade. Confira detalhes na reportagem. Fotografias antigas, documentos e registros de momentos marcantes de Jacareí fazem parte da nova exposição do Arquivo Público e Histórico da cidade. A mostra reúne imagens da década de 70 e convida o público a revisitar a história do município. Essa exposição em específico, ela veio através do aniversário da cidade. Então a gente tem um aniversário da cidade em abril, eu falei, vamos colocar alguma coisa que faça menção ao aniversário da cidade a partir do nosso acervo. E como a gente tem uma procura muito grande pela iconografia, que são as fotos, então eu falei assim, foto chama muita atenção. Então vamos a partir do princípio de mostrar o que a gente tem no nosso acervo, que a gente tem muita coisa, né? Então assim a gente colocou as fotografias, que é onde as pessoas mais se identificam, porque a partir das imagens elas conseguem revisitar o passado e aí elas conseguem se localizar. Tanto no espaço da arquitetura, quanto na moda, quanto... Né, tem muita gente que vem e lembra, e tem muita gente que vem, como vocês mesmo viram, né, alunos, pessoas mais jovens, que vêm entender esse passado. O recorte apresenta diferentes aspectos da vida na cidade há mais de 5 décadas. Entre as imagens estão registros do cotidiano, de espaços públicos e de personagens que ajudaram a construir a história de Jacareí. Escolhemos as fotos por tamanho, por tema e, inclusive, no primeiro expositor, a gente colocou as fotos de um concurso para amadores, né, concurso de fotografia para amadores, que teve em 1974. E eu falei, são fotos lindas. E a gente resolveu colocar aqui para a sociedade, os munícipes, os pesquisadores, né, fazer assim, esse resgate também dessas memórias afetivas. Além da exposição, o arquivo desenvolve um trabalho contínuo de conservação e organização de materiais que ajudam a preservar a memória do município. Bom, foi muito legal, né? Eu adoro essas coisas de aprender mais, né? E eu acho que foi uma experiência muito boa, saber dos povos antigos, da cidade, saber da região, foi bem legal. Foi muito legal, foi muito interessante, é sempre bom a gente saber da história, né, dos indígenas principalmente, revisitar escritas antigas, os arquivos, como eles colavam, como eles resgatam essas memórias, principalmente na parte da cerâmica, que hoje a gente viu muitas coisas, né, como formavam a hierarquia deles, processos, rituais, muitas coisas hoje. E eu achei muito interessante, muito legal. Gostaria de revisitar novamente. Eu achei interessante porque a gente pôde ver mais da história da cidade, como tudo aconteceu, os arquivos, né, os laudos da Câmara, do Fórum. A gente pôde ver também algumas peças de cerâmica, alguns ossos mesmo, ossos humanos, de como foi, como tudo aconteceu. Esse patrimônio também está ganhando espaço no meio digital. Parte do acervo já foi digitalizado e pode ser consultado pela internet. Só dá uma busca muito rápida no Google, coloca lá a plataforma, coloca Atom, ATOM Jacareí, você já vai entrar nessa plataforma do Arquivo Público, lá tem mais de 500 fotos que já estão disponíveis, chama Cidade Jacareí, dá uma pesquisa Cidade Jacareí, que as pessoas podem se utilizar. A única coisa que a gente pede, por favor, para sempre que usar, colocar a referência do arquivo, né, para fortalecer aqui e ter essa foto enquanto fonte fidedigna, né. Fora isso, a gente
começou a disponibilizar as fichas catalográficas que já vêm com a imagem do fundo câmara. Então, são ao todo uma média de quase 7.000 fotos. Então, essas aos poucos a gente está já fazendo, realizando e disponibilizando para acesso à população. Para quem prefere conhecer esse material de perto, a exposição pode ser visitada no Arquivo Público e Histórico de Jacareí, localizado na rua Alfredo Schurig, número 300, no centro. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4h30 da tarde. Então ainda dá tempo de conferir a exposição, o Arquivo Público fica aberto aí de segunda a sexta e a exposição ainda está acontecendo lá. E voltamos a falar com o William Retamiro, que é economista e pesquisador. William, para quem está começando agora, resolveu abrir uma empresa, qual que é o erro financeiro que a pessoa não pode cometer de jeito nenhum? Bom, primeiramente, a pessoa ela tem que saber o quanto é necessário investir inicialmente, em quanto tempo ela vai ter esse retorno, né? Além desse processo, né, de cálculos, né, que muitas vezes se coloca para os contadores, economistas e tudo mais, também é buscar antes uma preparação. Por exemplo, o Sebrae ele tem alguns cursos, quer sejam online ou presenciais, para poder ter uma ideia desse processo. Eventualmente, algumas instituições de ensino superior, elas também oferecem, por meio dos seus núcleos de pesquisa, algum apoio nesse sentido. Então, é sempre buscar. Mas sabemos que nem sempre consegue se planejar. A demissão pode vir de uma hora para outra, a pessoa pega o fundo de garantia e precisa fazer alguma coisa para poder manter a sua casa. Então, primeiramente, por mais que seja simples, buscar saber o quanto eu preciso reservar para as despesas da casa, se tiver esse investimento, se tiver essa verba, e quanto eu posso disponibilizar e de que tamanho nós vamos começar o empreendimento. Sabemos que muitas vezes nem isso acontece, a pessoa ela tem que começar a empreender de uma forma ou outra, mas principalmente entender quais são os seus custos pessoais, né? O quanto ela precisa para ela, para a família eventualmente, para poder se manter, tentar buscar esses valores inicialmente, mas nunca perdendo a perspectiva de crítica do motivo pelo qual nós estamos numa situação de difícil empreendedorismo com vistas ao mercado, sobretudo colocado aí, sobretudo o mercado financeiro com juros absurdos e coisas do tipo. Como você falou, William, de separar dinheiro da casa e o dinheiro do empreendimento também. Essa, com certeza, é a parte mais difícil, né, de separar, de ter essa organização do dinheiro. Né? Sim, é uma parte difícil, porque muitas vezes aparece uma necessidade pessoal e aquele dinheiro que estava preparado para poder pagar uma conta, alguma questão do empreendimento, da atividade profissional, acaba sendo utilizado para isso. Então, por mais que se coloque essa situação, que muitas vezes pode ter essa escassez de um lado ou de outro, entender se é possível utilizar aquela verba, é possível negociar aquele valor que seria pago com determinado caixa que está reservado, como a gente pode pensar nessa forma. Então, é uma questão de organização, é um processo de educação financeira, volto a falar, não aquela educação financeira que obedece, que não pode gastar mais do que se ganha, isso é óbvio, mas de entender o motivo pelo qual não se consegue expandir, do ponto de vista macro, mas também do ponto de vista local também. E depois também você não consegue fazer, continuar com esse empreendimento, né? Se não tiver dinheiro, se juntar o dinheiro das contas com a empresa, acontece essa bagunça e a pessoa não consegue dar continuidade ao empreendimento. Sim, essa mistura, digamos assim, dessas contas sempre vai ocasionar algum problema, sempre vai acontecer alguma coisa. Então, quanto mais, conforme for evoluindo, conseguir separar isso daí e reorganizar as contas, tanto da atividade empreendedora como das questões de ordem pessoal, é fundamental para uma boa vida saudável financeira. William, hoje em dia as pessoas estão muito ligadas às redes sociais, ao Instagram principalmente. Qual é a importância das redes sociais também para esse pequeno negócio? É fundamental hoje em dia, né? A pessoa, aí o pessoal da área de marketing digital tem muito mais propriedade do que eu poder falar, mas do que eu tenho acompanhado, a pessoa que vende qualquer tipo de produto, roupa, utilidades domésticas, coisas do tipo, ou prestação de serviços, dando dicas de como trocar um chuveiro, de como tem que ser o fio, qual o melhor ilhote para poder se colocar, para poder ligar com o que vai conectar quando vai não sei o quê. Esses usos, né, os chamados shorts, né, esses vídeos curtos, ou reels, né, na casa do Instagram, são sempre importantes, né? Gravações simples, caseiras, né? Obviamente tem
um trabalho de edição que tem que ser feito, que daí talvez precise de outra pessoa, mas também hoje em dia umas pesquisinhas no YouTube ali ajudam a fazer isso. Então a rede social é fundamental para venda, para autoapresentação, para organização, para comunicação. Eu já usei em cursos que eu ministro, né, que eu coloco, já usei bastante, tive bons resultados, outros nem tanto. Então assim a gente vai construindo, né, o que dá certo e o que dá errado para poder atingir o objetivo da atividade empreendedora. Muitos empreendedores hoje em dia também tem a loja só virtual, né? Não tem a física, empreende só no virtual também. Sim, acontece muito, né? A gente tem uma discussão que já tem em outros lugares, que muitas vezes a gente passa pelo centro da cidade e tem muitas lojas fechadas. Mas vamos verificar que tem um site, tem um Instagram, tem alguma coisa, porque hoje em dia virou o e-commerce. O e-commerce ele está dominando, né? Nós temos uma questão das lojas, né, virtuais, as mais conhecidas, Shopee e tantas outras que tem por aí, Shein, né, principalmente com vestuário. Então elas cresceram bastante. E são lojas brasileiras, que tanto que chegam em 1 ou 2 dias, né, a depender do produto. Então nós temos esse processo, né, dessa mudança, dessa conversão. E aí nós temos uma questão de discutir políticas públicas de empreendedorismo no município, né? Tá bom, agora tem esse imóvel, o que vai ficar com esse imóvel? O que essas lojas vão fazer? Tem coisas que não se compram muitas vezes pela internet, entretenimento, bares e restaurantes. A questão é ter uma política pública salutar para que esses bares e restaurantes tenham segurança de operação. Né? E não estou falando de segurança do ponto de vista somente da parte administrativa, mas também saber que os seus usuários, né, os seus clientes, vão ter tranquilidade para poder transitar e ficar até a hora que for necessário, madrugada fora, porque isso também é atividade de entretenimento. Né? Nós pegamos outros municípios, vou falar, por exemplo, São Carlos, que eu conheço, coisas de eu conseguir fazer, comer, como dizem os mais jovens, né, comer um podrão às 2 da manhã, porque tem uma atividade, tem uma vida no município, e não fica um município fechado, cerceado, escuro, né, que causa mais medo do que atratividade. William, falando novamente sobre essas pequenas empresas, sem ser na parte virtual também, muitas empresas começam apenas com uma pessoa, ela sozinha, depois vai aumentando, chama alguém da família, algum familiar para trabalhar junto também. Qual que é a hora certa de fazer a contratação de outra pessoa também, contratar uma pessoa? Daí vai muito principalmente do planejamento financeiro, em primeiro ponto, para poder saber que ao contratar alguém, eu vou ter não somente o salário. Se for uma pessoa em CLT, nós vamos ter todos os encargos trabalhistas, que são fundamentais e importantes. Se for contratar alguém em regime de prestação de serviço, quer seja MEI ou microempresa, né, também entender que vai ter aquele compromisso. Então primeiramente calibrar esse custo e esperar qual é o retorno a partir desse investimento, dessa contratação. Sendo um pouquinho economista aqui agora, que é a coisa chata, é o que a gente chama de produtividade marginal. Saber o quanto o acréscimo de um insumo, no caso de uma prestação de serviço, uma mão de obra contratada, ela vai agregar ao serviço, vai agregar a quantidade de vendas. Então isso é um planejamento. E também, do ponto de vista de organização e de entender também qual o reflexo disso na capacidade da empresa e qual o reflexo disso perante a sociedade também nesse ponto. Então, mas sobretudo, no primeiro momento, planejamento financeiro e de expectativa de produtividade, ou seja, de retorno daquela contratação. Vê também, né, quando a empresa está crescendo, né? Já vamos falar sobre o crescimento das empresas. Peço licença a você, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade e informações sobre o trabalho dos vereadores. A gente volta já. Estamos de volta e a gente começa a conferir os trabalhos realizados na 21ª sessão ordinária do ano. O vereador Neto Alves, do PL, falou do seu projeto de lei que institui no município de Jacareí o programa Bombeiro na Escola. O parlamentar destacou a relevância do documento. Confira como foi. Quero dizer que esse é um projeto que me deixa muito feliz, porque trata de algo extremamente importante: a prevenção, a educação e o cuidado com as nossas crianças. Sabemos que muitas vezes pequenos ensinamentos podem fazer uma grande diferença e até salvar vidas. Ensinar uma criança como agir em uma emergência, como prevenir acidentes, identificar riscos dentro de casa, na escola ou no trânsito, é investir em cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados
para cuidar de si mesmos e também do próximo. O Corpo de Bombeiros está presente em Jacareí há quase 50 anos, sendo uma das instituições mais respeitadas da nossa cidade. São homens e mulheres que diariamente cumprem a nobre missão de proteger vidas, patrimônios e o meio ambiente, guiando por um tema muito bonito que eles falam, vidas por vidas. E o vereador Joex Almeida, do Progressistas, falou sobre o projeto de lei de autoria de Paulinho dos Condutores, que denominou a viela Paulo Antônio de Godoy, lá no bairro Pedregulho. Confira. Bom dia a todos nessa Casa de Leis. Primeiramente quero parabenizar o autor do projeto por defender a classe da segurança pública, um policial militar. Ainda em tempo aí, quero agradecer também o presidente da casa, o Paulinho do Esporte, pela toda a receptividade às autoridades de fora, os vereadores aí de Santa Branca, sejam muito bem-vindos. É bom tê-los aqui na nossa Casa de Leis. E dizer que não conheci o homenageado, não tive essa oportunidade, porém alguns da família eu conheço. E dizer ao autor do projeto, o Paulinho dos Condutores, muito me trouxe lembranças da minha chegada em Jacareí. Essa rebelião foi em 86, eu cheguei em Jacareí em 88, e um dos que foram derrubados nesse ato foi o advogado Franz de Castro, que é da minha cidade natal do Rio de Janeiro, um advogado que tem o nome de rua hoje em Jacareí e também perdeu a vida nessa rebelião. E eu quero dizer que sempre que tiver projetos assim que realmente valorizam a segurança pública e nossos heróis, pode sempre contar comigo. Ontem, inclusive, eu estive no CPI, Rony, estive lá no CPI falando com o nosso comandante-geral, comandante do Vale, e estou fazendo um trabalho, inclusive vou precisar muito do seu apoio em Santa Branca, com os veteranos, com quem de fato aí nos ensinou a trabalhar. Ele abriu as portas, com certeza a gente vai fazer junto esse trabalho aí. Mais uma vez, parabéns à família, e quero deixar só um recado que eu aprendi com meu pai, meu saudoso pai. As pessoas só morrem quando são esquecidas. Então, parabéns, Paulinho, pela homenagem, e vamos continuar homenageando aí essas pessoas de bem. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a conversar com William Retamiro. William, a gente comentou um pouquinho sobre esse crescimento para fazer a contratação de funcionários nessa micro pequena empresa também. E para quem já tem uma empresa, e qual que seria esse momento certo de investir nessa expansão da empresa? Bom, a expansão da empresa, ela depende muito do mercado, né, do que está acontecendo. Primeiramente, o empreendedor e empreendedora perceber como é que está o entorno do seu mercado. Qual o segmento que está crescente, quais são as políticas públicas que incentivam a atividade econômica no município, por exemplo. Nós temos o segmento, por exemplo, de bares e restaurantes, nós temos tranquilidade, nós temos a oferta, nós temos essa segurança do ponto de vista legal, do ponto de vista social e do ponto de vista de tranquilidade para poder se fazer todo esse processo. Nós temos, por exemplo, um segmento que é muito forte aqui eu vou abrir um parênteses rápido de uma pesquisa que eu, em conjunto com uma colega economista, Jade Diniz, fizemos sobre os reflexos econômicos da atividade cultural no município de Jacareí. Nós estudamos 3 edições da LIC, né, a Lei de Incentivo à Cultura, e nós identificamos que 80% do valor destinado ficou na cadeia produtiva em Jacareí. Ou seja, indica uma forte cadeia produtiva, indica um potencial de crescimento, mas eu, enquanto pesquisador da cultura também, que é uma outra área que a gente analisa, economia da cultura, economia criativa, a gente questiona se as políticas públicas em cultura, que são grandes geradoras de empreendedorismo também no município, estão adequadas e estão atendendo esse processo. Então, perceber quais são as políticas públicas, quais são as ações que no poder público local estão fortalecendo e que pode, de forma direta ou indireta, impactar a minha atividade econômica. Então, perceber esse ambiente mais macro. E também o planejamento interno para poder se perceber, olha, vou precisar de mais investimento, menor investimento, e entender as burocracias. Por exemplo, nós temos o Banco do Povo, que é bastante conhecido, que os juros são de fato baixos, né, bem atrativos.
mas quando nós analisamos as burocracias, elas são impeditivas para que o microempreendedor, a microempreendedora individual ou de microempresa, eles tenham condições de acesso, e isso também é um impeditivo. Então, pensar essas ações, essas políticas públicas e também ações, por exemplo, de fundos rotativos solidários, né, que acontece muitas vezes, né, de bancos comunitários, que já acontecem em outros municípios. Maricá é uma grande referência, Palmas, em Fortaleza, é uma grande referência, em que as políticas de ação, de economia solidária, de fundos, de bancos comunitários, eles têm uma ação muito forte no empreendedorismo local. Então é pensar, acima de tudo, qual é o arcabouço de políticas públicas no território que potencializam ou não o empreendimento no qual eu estou fazendo. E hoje aqui em Jacareí, quais setores têm mais apresentado esse potencial de crescimento na cidade? O setor de serviços é exemplo do que acontece no Brasil inteiro, muito decorrente do que nós falamos lá no início, da pejotização, né, e coisas do tipo. Ele tem sido crescente. A quantidade, nós falamos 59% aproximadamente das microempresas em Jacareí são MEIs, aproximadamente 32% são microempresas, empresas de pequeno porte. Então nós temos uma força muito grande nesse sentido. E o setor de serviços, sobretudo, é o que mais depende, e o setor de serviços depende muito da atividade econômica do território, do município. Principalmente quando vai, por exemplo, serviço da construção civil, pedreiros, encanadores, pintores, eletricistas, depende muito dos estabelecimentos, desses espaços que estão ociosos ou de algumas reformas. Alguns segmentos, principalmente quem trabalha ali com social media, por exemplo, quem trabalha com comunicação como um todo, designers, depende da boa atividade, do bom andamento dessas ações para prestarem serviço. Então, o setor de serviços ele é muito forte aqui no município. Você acredita que esse ambiente para pequenos empreendedores também tende a melhorar nesses próximos anos? A depender de algumas situações, né? Vamos pegar aqui agora, nos próximos anos, pensando em âmbito macro, né? Nós estamos com um baixo desemprego, né? O desemprego em âmbito nacional, ele é baixo. 5,6%, salvo engano, acho que foi o menor patamar histórico que tem do desemprego. Nós temos um recorde de renda na faixa de R$ 3.730, a renda média da população. Nós temos uma inflação relativamente controlada. Então, o ambiente macro ele é bastante oportuno. Então, vai a gente também discutir, por exemplo, quando a gente analisa o índice da Endeavor, né, que é o índice de empreendedorismo do município, como nós estamos, né? Eu particularmente não identifiquei Jacareí ali quando eu estudei esse assunto, mas nós vemos aspectos regulatórios, aspectos de incentivo à atividade econômica, políticas públicas internas que são fundamentais. Então, a depender do ambiente macro, nós identificamos uma possibilidade. E a depender também, principalmente com programas federais, como Desenrola, ou outras políticas que envolvem isso. E aqui a gente tem que questionar o ponto de vista interno. Quais são as ações, né, legislativas, executivas, que estão fortalecendo a atividade empreendedora no município? Perfeito, William. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E olha só, o Taekwondo vive um grande momento aqui em Jacareí. A Associação Esportiva do Sol alcançou um aproveitamento em 100% na final. Confira detalhes na reportagem. Em Jacareí, o Taekwondo tem vivido um grande momento. No mês de maio, a equipe do Sol conquistou 5 medalhas no Grand Slam, competição responsável pela convocação de atletas para a seleção brasileira. Pedro Paulo, mestre da associação, conta como foi escolher e elaborar cada etapa do torneio. A gente teve que primeiro ver quais as etapas que eram mais pertas, né? Devido à localização, a maioria das etapas foram muito longe. Então, foram 5 etapas, a gente acabou participando de 3 etapas. Uma numa distância um pouco maior, né? Onde a gente via que teria mais chance até mesmo de classificar o maior número de atletas. E depois nós pegamos as etapas mais pertas devido à localização mesmo. Tá? A preparação ela já está sendo feita desde o ano passado, né? A gente finalizou os campeonatos de 2025, a gente já começou as preparações para o campeonato 2026. A equipe, fundada em 2005, busca escrever um novo capítulo em sua história. Com os resultados da competição, o time garantiu a convocação de 7 atletas para a seleção paulista, que disputará o Supercampeonato Brasileiro. Ao ser questionado sobre o feito, o Sabonin enfatizou o orgulho de acompanhar de perto o crescimento de sua equipe. Mas hoje nós estamos com uma geração nova que está se desempenhando muito, aparecendo muito nas competições, tendo bons resultados e que com certeza vão dar muitos frutos aí, quem sabe já estão na seleção paulista e
com certeza pelo trabalho que está sendo realizado e pela forma com que eles estão se desenvolvendo para as competições, talvez ali alguns atletas acabam saindo até para a seleção brasileira. Quem lidera essa missão fora dos tatames é a Odina, presidente e também atleta da equipe. Ela conta como é ver a equipe se consolidando nos campeonatos. Ver esse sucesso é maravilhoso, tanto para mim como presidente, que vê que o trabalho está sendo reconhecido pela sociedade, pela comunidade local, e fazer parte desse grupo de pessoas que gosta do esporte, que o esporte orienta, tem responsabilidade para os jovens, traz essa responsabilidade em si para os jovens, é muito importante para mim e para toda a equipe da associação. Com apenas 15 anos, Brian é atleta da categoria juvenil e tem se destacado como um dos grandes nomes da equipe na competição. O jovem pontuou os desafios mais simples e mais complexos dessa jornada. Eu sempre treinei de segunda a sábado, todos esses dias, treinando intensamente, sempre buscando estar melhor a cada treino, 1% melhor cada dia, para conseguir chegar no campeonato e conseguir representar Jacareí. Eu abri mão dos meus finais de semana, né? Porque, querendo ou não, tem bastante competições seguidas uma da outra, né? Também a alimentação tem que ser regrada, não pode sair do peso, né? Tem que estar sempre no peso correto. Por trás de cada medalha conquistada e de cada viagem para as etapas classificatórias, existe uma rede de apoio invisível, mas fundamental: a família. Angeli, mãe de uma das atletas, conta como conheceu a associação e de que maneira o taekwondo tem transformado e ajudado no desenvolvimento de sua filha. Aí eu vim, falei com o mestre, tudo, ela veio, fez uma aula, gostou e tá ali, só se desenvolveu. E esse campeonato brasileiro tá se mexendo muito com ela, com a gente também, porque a gente também tá participando, ajudando a arrecadação de fundos para levar eles para lá, para ajudar nos custos, né? Mas tá sendo maravilhoso. Visando o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, Odina explica a iniciativa de arrecadação e deixa um convite especial para quem deseja conhecer a associação e apoiar a campanha. Convido você a vir conhecer o nosso espaço, que é a Associação do Sol, localizada aqui na Ramira Cabral, número 95, piso superior, onde temos atividade de esporte, o taekwondo, também temos Krav Maga. O taekwondo é uma modalidade de esporte que é muito aceito dentro da nossa sociedade e que também temos ação de vendas de bolo caipira, onde você pode estar participando e fazendo a compra, adquirindo um kit de bolo caipira, porque esse kit vai ajudar os atletas aí classificados para o brasileiro a participar dos campeonatos nacionais. E voltamos a conversar com William Retamiro, que é economista e pesquisador do NUPES, da Unital. William, estamos no finalzinho do nosso bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem para quem sonha em abrir o próprio negócio, quer dar esse primeiro passo, não sabe por onde começar. Conversamos um pouquinho aqui por onde começar, mas o mais importante é esse conhecimento, né? Buscar cursos gratuitos também na internet. Sim, a questão da capacitação é fundamental. Né? Buscar cursos, principalmente os cursos, tem bons cursos gratuitos, né? Em plataformas do Sistema S como um todo, que ajuda bastante nesse ponto, e também perceber o ambiente local, né? Um dado rápido só para poder incentivar talvez um pouquinho mais, quando a gente pega os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, e a gente analisa Jacareí, nós verificamos que de janeiro a abril, comparado, né, ao ano anterior, nós estamos com negativo. O único município de todo o Vale do Paraíba que ficou, tirando o litoral norte, que ficou negativo em 1,63%. Ou seja, nós tivemos aí um saldo negativo de 900 empregos no primeiro trimestre. Ou seja, também são mais pessoas colocadas no mercado sendo prestadores de serviço que podem vir a se tornar MEI, que são concorrentes. Então, essa questão de se capacitar individualmente, pensar o território e discutir inteligência de gestão do âmbito coletivo. Reduzir uma competitividade e pensar ações coletivas para empreendedorismo coletivo. Então, nós temos que renovar esse processo. Então, capacitação, análise crítica do território e pensar inovação das relações de empreendimentos. Se planejar bastante antes de começar, né? Se planejar bastante, coletivamente, inclusive. William, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço a toda a equipe aqui, você que está nos assistindo, sempre à disposição.
Obrigadão. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e você pode acompanhar também todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!